Olá, como vai? Espero que esteja bem. Meu nome é Marcelo, faço parte do Grupo Espírita da Prece em Lavras, Minas Gerais. Hoje venho, através deste canal, ter uma conversa com você acerca do tema autoestima, mais especificamente um de seus extremos, a baixa autoestima. É um tema interessante, pois cabe em nosso dia a dia, afinal, estamos encarnados para cumprir o nosso propósito aqui neste plano. O nosso bate-papo vai constar do seguinte roteiro: uma breve definição acerca do tema, o ponto de equilíbrio da autoestima, o qual nós devemos buscar, a base, ou seja, a formação e a importância da autoestima, as ciladas nas quais a gente pode cair, as dicas que podem ser úteis para a nossa evolução e as conclusões acerca desse nosso bate-papo. Então venha comigo, vamos conversar um pouquinho acerca deste tema. A autoestima está ligada diretamente à forma como uma pessoa olha para si mesma. É a consciência que uma pessoa tem de si mesma, ou seja, o ajuizamento que uma pessoa se faz. O prefixo auto, ele vem nos trazer aqui a impressão de que é algo da própria pessoa. Então, autoestima, estima da pessoa para consigo mesma. E neste ponto, paremos um pouco para fazer uma reflexão. Como você tem se portado com relação a você mesmo? Você faz um ajuizamento agradável de si? Ou se desmerece? São questões importantes para que você possa contextualizar este tema em sua vida. E é importante lembrarmos que somos seres espirituais e que na nossa breve passagem por este corpo material, nós buscamos o equilíbrio das situações, principalmente o equilíbrio dos sentimentos. E com a autoestima não é diferente. Então nós vamos ter os extremos que representam situações patológicas ou enfermas. A gente pode ver aqui no alto a autoestima elevada, na qual sobressai o orgulho, a soberba, e nós podemos ver aqui na parte de baixo a baixa autoestima, que é um outro extremo, que é o ponto do nosso bate-papo de hoje, em que vão sobressair o que? O desmerecimento e a depreciação. E como seres encarnados, nós devemos buscar o quê? Nós devemos buscar o ponto de equilíbrio, ou seja, um caminho do meio, para que possamos ter o equilíbrio. As situações de extremos, elas são situações enfermas, distorcidas, que a gente precisa buscar corrigir. E tudo começa com o autoconhecimento. A pessoa, sem máscara, reconhece o que está distorcido e procura melhorar, além de aceitar as suas diferenças e trabalhar as suas fraquezas. Então, a pessoa vai promover uma autoavaliação. Ela vai detectar o que precisa ser transformado. E depois que a pessoa se conhece melhor, é que ela vai conseguir se aceitar e, com isso, desenvolver a autoestima. A autoestima, ela é extremamente importante porque ela vai interferir em praticamente tudo na nossa vida. A forma como interagimos com a sociedade, como interagimos conosco mesmo, com a nossa família. Então, ela vai interferir nas nossas atitudes e as nossas atitudes vão voltar na forma de feedback e também interferir na nossa autoestima. Então, essas palavras são do psicólogo Nathaniel Brand, que era um grande estudioso do tema autoestima. Então, ela representa um indicador sensível se nós estamos ou não enveredando por bons caminhos. Mas como em tudo na vida, existem também as armadilhas, aquelas ciladas nas quais a gente pode cair. E são situações que geralmente nos levam a quedas. E por isso a gente gostaria de trabalhar elas aqui para tentar identificar. Pode ser que seja o caso de alguma pessoa que você conheça, ou às vezes alguma questão mesmo que cada um de nós pode se embaralhar no dia a dia. Então, por exemplo, vamos a alguma delas. Amar o próximo, mas não amar a si mesmo.
Então, o segundo mandamento da lei de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro. E o segundo é o quê? Amar o próximo como a si mesmo. Agora, vamos parar e refletir. Uma pessoa que não consegue se amar, ela vai conseguir amar o próximo? É muito pouco provável, né? Então, é preciso que a gente se ame primeiro para a gente conseguir amar também as outras pessoas. Olha um outro erro que nós cometemos e talvez seja o mais comum: querer se perceber a partir do outro. Então, nós colocamos o nosso referencial nas outras pessoas. Mas esse referencial deveria ser colocado onde? Em nós mesmos. Então, eu poderia me comparar comigo mesmo em momentos diferentes da minha jornada. Eu estou melhor do que ontem? Eu estou melhor do que um ano atrás? Estou melhor do que um determinado tempo? E não se comparar com os outros, porque cada pessoa está inserida em um contexto diferente. A gente não pode generalizar as experiências. A gente não pode querer se colocar, às vezes, no lugar do outro para fazer essa interpretação da autoestima, porque a situação que uma pessoa vive pode ser completamente diferente da outra. Olha uma outra situação: compreender as dificuldades dos outros, mas não compreender as próprias fraquezas. Então, não é porque eu enxergo as minhas sombras que eu deva me depreciar. Nós devemos procurar melhorar. O farol do espírita é o progresso. Então, nós temos que estar sempre atentos a essa questão, procurar melhorar e ser um pouco compassivos com as nossas dificuldades. Nós somos seres imperfeitos, né, de passagem aqui neste corpo material, sujeito às intempéries da carne. Então, que possamos ter um pouco de paciência e seguir na nossa jornada na medida do que for possível para cada dia. Vamos pensar cada dia de uma vez? Uma outra questão também, não reconhecer os próprios talentos. Será se a gente reconhece no que é bom? Será se isso tem servido de motivo para me estimular? Ou tem servido de fato para eu me depreciar? Ou pior, para que eu me envaideça? Então são situações que a gente precisa tomar cuidado, porque também uma pessoa que está super alinhada com o ego, ou seja, o excesso de vaidade, também traduz uma situação o quê? De desequilíbrio. E isso pode afastar a pessoa dos seus verdadeiros propósitos aqui neste plano. E sempre existem aquelas dicas, né, para a gente poder tentar melhorar, ver alguma coisa que a gente possa fazer em prol da nossa evolução. Por exemplo, eliminar a culpa, porque a culpa ela abre canais para processos obsessivos e ela fecha canais de ajuda do mundo espiritual. Então, que não tenhamos culpa, que tenhamos arrependimento, porque o arrependimento ele é uma mola propulsora para nos fazer melhorar. Uma outra dica que podemos levar para a nossa vida: procurar o referencial de comparação na gente mesmo e não nos outros. Então, cada pessoa está inserida em um contexto diferente. Você tem que se comparar consigo mesmo, não busca o referencial em outra pessoa. Não generalize essas experiências, porque cada pessoa é única, cada contexto é diferente. Procure desenvolver estratégias de autoconhecimento, autoconfiança, autoaceitação. Essas questões vão fazer que você corrija alguns desvios na sua rota. Questões que você possa ter trabalhado no seu planejamento encarnatório e que aqui, mediante as intempéries da carne, você esteja, às vezes, se desviando. Seja compassivo com as próprias fraquezas, mas procure melhorá-las. Ou seja, seja generoso consigo mesmo. Procure dar uma dimensão apropriada aos fatos. Não coloque lupa de aumento nos seus defeitos. Faça uma autoavaliação. Procure saber no que você precisa melhorar. É numa relação com alguém da família? É no ambiente de trabalho? É com um vizinho? Entenda as suas dificuldades. Procure melhorar.
é o mais importante. E seja sincero com você mesmo. Tire a máscara para você. Faça uma autoavaliação. Não deixe que um momento de oportunidade passe e você perca esta oportunidade de melhora. E o principal, viva no presente. Viver no passado pode trazer depressão, viver no futuro pode trazer ansiedade, e o único momento em que você pode fazer alguma mudança é o presente. E para a gente concluir essa nossa conversa, nós temos que a autoestima constitui um julgamento que uma pessoa faz de si mesma, então é a consciência que uma pessoa tem de si mesma. Se essa autoestima for equilibrada, ela vai interferir positivamente na sua existência, porque vai interferir nas suas atitudes e essas atitudes vão voltar novamente para a sua autoestima. Lembremos que nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais, numa breve passagem por este plano material. É a nossa oportunidade de melhora. Nós precisamos estar atentos àquelas ciladas que estão nos esperando na forma de emboscada para fazer com que a gente caia, com que a gente sofra uma queda. E a partir dessas situações, a gente pensar nas possíveis dicas, nas possíveis situações que podem também nos levar no caminho oposto. E o mais importante, que o nosso referencial de comparação esteja dentro de nós e não externamente comparado com as outras pessoas. Então, cada pessoa é única, não se esqueça disso. Você é muito especial, por isso Deus te quis aqui. Vamos terminar o nosso bate-papo com esta frase encontrada no site, que é: vivendo e aprendendo, errando e acertando, caindo e me levantando, aos poucos eu chego lá. Foi um prazer estar aqui com você. Nos vemos na próxima oportunidade. Até mais.